para quando todo o sucesso do nosso evento tivesse garantido, né? Todo o trabalho, logística, convites, né? Divulgação, compras, etc. Mas acho que consegui reunir uma série de slides para a gente refletir alguma coisa sobre a nossa realidade local. Só lembrando para os que não estavam aqui, de manhã... Eu acho que pode apagar lá de trás. Deixa eu aberto. Ela está indo lá já, obrigado. Os que não estiveram aqui de manhã, né? De manhã houve uma inversão. Pedimos, o secretário Pavone falou para o primeiro que tinha que sair, né? E para aproveitar algumas pessoas que nós estávamos com uma sala um pouco mais prestigiada aqui, né? E para prestigiar o Antenor, que veio lá de longe, né? E tinha uma diversidade maior de pessoas. Veio de Hidrolândia, né? O único hidrolandense no nosso seminário, né? De qualquer forma, a apresentação dele, podemos dizer assim, que está incorporada já na nossa realidade, né? Ela vai ficar à disposição também dos materiais, né? E os que não puderam, infelizmente, estar aqui, a gente vai compartilhar dessa forma. A outra coisa que tem é a seguinte: agora à tarde, né, a intenção seria justamente a palestra do Antenor, que vai ser a minha. Teríamos um intervalo, ato contínuo, formação de grupos de trabalho para elaboração de propostas, né? Daí retorna e faz uma plenária geral, né? Então eu estou imaginando que isso já está inviável, né? Então, né, nós não vamos ter até um público suficiente, né? Pelo menos falo em número, né? Não em qualidade, para poder reunir diversas pessoas, né? E a gente vai poder até encurtar. Então a proposta que eu estaria fazendo seria a seguinte: né? Eu faço essa exposição, ela mais ou menos até servia um pouco de guia, né? Nos caminhos que a gente queria apontar, né? Os presentes, né? Tem aí seu bloquinho, sua caneta, pode fazer algumas anotações, né? E no final, quando a gente abrir para o debate, né? As pessoas que quiserem fazer algum questionamento, evidentemente, né? Vai debater, mas também podem apresentar, né, essas propostas, que seriam então redigidas por nós, e a gente consideraria como sendo assim uma carta do seminário, né? Um protocolo de intenções nosso, né? Nós que participamos, né? E contendo, a gente não pode dizer que seria um protocolo de intenções, uma carta de compromisso do poder público, porque ele não está aqui oficialmente representado, né? Nós não temos representante das duas prefeituras para dizer que isso pode ser incorporado às políticas públicas locais, né? Mas nós podemos livremente apresentar como uma recomendação de nós que aqui participamos, né? Nós que aqui estivemos, assim pensamos e assim recomendamos, né, que a prefeitura faça. Até diria que, né, a proposta número 1, provavelmente será aprovada aqui por unanimidade, seria a realização de um segundo seminário, né, que nós já estamos apresentando. O Instituto Federal já está em contato aqui com a Associação de Ciclistas para apresentar o segundo seminário mais ou menos para a mesma época do ano que vem, né? Muito bem. Horas, quem tem horas aí? Como? 25 para as 3. Eu vou tentar então até 3h15, no máximo 3h20, né? Nem tanto, depois a gente faz um debate. Imagino que se a gente conseguiria então terminar essa sessão aqui às 4 horas. Tem a intenção dos nossos convidados alienígenas aqui, depois de conhecer as instalações do antigo Colégio Agrícola de Camboriú, fazer um tourzinho aqui, os demais colegas que quiserem participar, né? E uma última lembrança: quem não preencheu a lista, a ficha de inscrição, né, por gentileza, né, não sei se o colega lá que eu vi que são novos agora, né? Isso é importante para o nosso registro depois da nossa carta. Já me deu um negócio para pular aqui. O resgate da mobilidade ciclística, né? Por que resgate, né? Esse artigo que foi escrito por mim, pela Roberta, neste livro, né, organizado pelo Miranda e pelo Cascais ali, né? O primeiro artigo dele chama-se O Resgate da Ciclabilidade de Balneário Camboriú, né? E aqui, né, estou chamando de resgate da mobilidade ciclística, né, no Vale do Rio Camboriú, né? Porque nós
tentamos trabalhar a coisa do ponto de vista regional, do ponto de vista pelo menos conurbado, né? E por que a gente fala resgate, né? Porque nós entendemos que em Balneário Camboriú, há décadas passadas, já se trafegou mais de bicicleta do que atualmente. Já se trafegou mais proporcionalmente, se não talvez em números absolutos, né? Porque a população da cidade mais que dobrou nesses últimos 20, 30 anos, né? Mas em relação à quantidade de moradores e também, principalmente em relação à quantidade de veículos motorizados, né? Já foi muito maior a proporção de bicicletas, né? Essa situação ela foi como se sustenta, né? Como a gente pode afirmar isso? Na verdade, por memória, por testemunhos de outros moradores, né? Por uma comprovação empírica, porque nós não tínhamos estudos, e ainda não temos estudos para demonstrar a evolução da mobilidade ciclística na cidade, nem do registro da infraestrutura e nem também da quantidade de utilizadores, né? Da opinião que eles eventualmente tenham sobre esse sistema, né? E por que se andou mais de bicicleta e por que ainda se anda de bicicleta e por que a gente acha que está retornando o uso da bicicleta, né? Se não o estado anterior, mas estamos verificando um aumento, né? A questão de influência regional, todo mundo que mora aqui ou conhece a cidade sabe que as cidades de entorno se anda bastante de bicicleta, apesar de serem cidades basicamente de colonização mais para portuguesa, açoriana, né? De qualquer forma também tem uma influência das cidades vizinhas, Vale do Itajaí, né? Cujos alemães que ali colonizaram também têm essa tradição, né? Por fato de ser o clima e relevos super propícios, né? Das duas cidades, né? Também não sei exatamente, mas eu arriscaria dizendo que nem 10% dos moradores moram em encostas. Não estou falando em morros, estou falando em encostas, né? Muito embora também, acho que aqui no Monte Alegre tem algumas situações de adensamento, né? Mesmo assim, já podemos afirmar que existem soluções para quem mora em morro, né? A bicicleta não é impeditivo para isso, né? Curtas distâncias, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, não vou me deter, e a questão da conurbação, né? Ou seja, as duas cidades são muito próximas uma da outra, estão se interligando, estão se tocando, praticamente já não existe mais fronteira de diferenciação física, né? E o tráfego entre as duas cidades é bastante frequente, né? Ouvi no plano diretor que 45% dos camboriuenses, ou dos residentes aqui em Camboriú, se deslocam para fora de Camboriú durante o dia, né? Ou para Balneário Camboriú, né? Muito provavelmente a maioria, né? Desses 45%, provável que uns 80%, 90%, depois também Itajaí e um pouco menos ainda em Itapema, né? Então a gente vai falar assim, por que essa coisa até vou pular um pouco mais rapidamente, né? Se andou mais de bicicleta, por que deixamos de andar, né? Assim, eu não trabalho na perspectiva assim, muito romântica, de que falta de vontade, que as pessoas melhoram a vida, né? E por uma questão de compreensão ou de falta de reflexão da sociedade, nós acabamos abandonando um modo de vida mais saudável, mais econômico, né? Eu acho que também existe isso, né? Mas principalmente o fator principal é a dominação corporativista, né? O tráfego de automóveis particulares motorizados é sustentado pela indústria automobilística, né? Hiper, ultra, mega poderosa, pela indústria petrolífera, alguém precisa defender o poder deles, né? E também pelas empreiteiras, né? E não só movimenta a maior parte de volume de recursos públicos nas cidades, nos estados e nos municípios, né? Para a questão de instalação de infraestrutura, né? Mas também, né, não deixa de ser aquele setor da economia onde mais se verifica a corrupção, o desvio, o superfaturamento, né? Então nós não estamos falando de má vontade, né, ou de uma visão deturpada da civilidade que faz com que hoje estejamos dominados pelo automóvel. Esses fatores existem, mas se nós fingirmos que não existe a dominação das corporações econômicas, né, ou numa palavra só, do capital, né, nós não estaremos conseguindo de maneira nenhuma compreender a totalidade desse problema, né?
Então, falta de investimentos no transporte coletivo, muito embora, pelo menos assim, a cidade de Camboriú e a cidade de Balneário são cidades pequenas que muitos deslocamentos não se justificam para o transporte coletivo. Esse é um problema para o transporte coletivo local também, né? Não quer dizer que não tenha solução, é possível, porque às vezes, inclusive a questão dos binários agora, né, em Balneário Camboriú atrapalhou mais isso, porque os pontos de ônibus tiveram que se deslocar para muito mais longe. Compensa mais ir de pé do que de ônibus, né? Então, falta de investimento em transporte coletivo, que não é privilégio dessas duas cidades, né? E o aumento, com isso tudo, aumento do risco para ciclistas, afetando inicialmente as crianças, né? E aqui eu queria colocar um acento, né? Nós estamos falando que se há 30 anos se andou mais de bicicleta, né? Estamos querendo dizer que de lá para cá, os pais que foram abandonando a bicicleta, menos coragem tinham ainda, não deixa de ser justificado, de permitir que as crianças andem de bicicleta. Vão formando, então, gerações novas que já desejam ter um automóvel, que só enxergam o automóvel como única contribuição. Com isso, a diminuição do uso da bicicleta. Nós estamos agora vivenciando um retorno do uso da bicicleta, um resgate. Aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, e de certa maneira, eu acho que o pessoal aqui, o Miranda Tenor, Fabiano também está aí, estuda essa questão nacional também, vão conseguir também referendar que de uma certa maneira tem mais visibilidade e diversas outras cidades no Brasil está havendo um aumento do número de ciclistas. Tímido, mas perceptível, a partir de 2010. E basicamente porque o modelo automovelcrático, a força e o poder do automóvel, da cadeia produtiva do automóvel, atingiu o seu limite, passou a ser irracional com perda de tempo e economia. A influência das abordagens acadêmicas e da sociedade civil em favor da reforma urbana da sustentabilidade. Não abrimos mão, nós que fazemos parte de ONGs, eu também represento a UCB, o Miranda foi presidente da UCB, a União Ciclista do Brasil, do fato de que o retorno ou a melhoria da qualidade pequena, mas perceptível, da mobilidade ciclística se deve à ação de grupos organizados da sociedade civil. Não, para começar, porque nenhum direito nesse mundo se conquista sem luta. Não tem ninguém que é detentor de poder que acorde um dia, se compadece e resolve afrouxar os grilhões. Não, ele é forçado a isso e é assim que tem acontecido. Com a sociedade civil e muito em junção com a academia, e às vezes se não diretamente com a academia, mas com a própria sociedade civil lançando mão de ferramentas científicas, de pesquisa, de investigações, consegue ir demonstrando aquilo que é óbvio: esse negócio não funciona, o carro não funciona, não é para todo mundo. Então, com isso também está tendo um resgate de necessidades por conta de uma oferta inédita de infraestrutura, porque é algo recente também aqui, Em Balneário Camboriú, a primeira ciclovia lá da Marginal, tão antiga assim, deve ser talvez final da década de 90, daí depois eu morei fora e voltei agora recentemente, mas essa da Quinta Avenida, que foi da gestão anterior do Periquito, do Edson Dias. Depois teve um aumento um pouco maior agora nessas duas últimas gestões. De qualquer forma é inédito, e a gente está falando de coisa de 10, 15 anos para cá. Então não dá para ninguém ficar se gabando de que fez grande coisa, porque está nada mais do que fazendo obrigação e resgatando uma ausência histórica e injustificável. Para a gente conhecer um pouco então. É isso aí. Site do Detran e do IBGE para descobrir que de 2003 até 2013, nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento da população da ordem de 51%. No mesmo período da frota de automóvel, nós tivemos um aumento de 132% e de motocicletas da ordem de 267%. Então, só aqui a gente pode ver que teve um aumento de quase 3 vezes mais o número de carros, e quem sabe fazer conta melhor que eu, 5 vezes mais
o número de motocicletas nessas duas cidades. Aliás, desculpa, isso é Balneário e aqui nós temos Camboriú, né? Eu tenho aqui também em gráficos, né, para ver a população de Balneário, automóveis, motocicletas. Camboriú, população, automóveis, motocicletas. Essa discrepância, esse aumento ainda é bem maior na cidade de Camboriú, justamente aquela que ainda carece mais de infraestrutura, né? E aqui comparando Balneário Camboriú com Camboriú e Santa Catarina, nos gráficos anteriores você vê a evolução também, né? Mas hoje aqui é a relação. Balneário Camboriú tem 1,63 carros. Aliás, tem um carro para cada 1,63 moradores, Camboriú um carro para cada 1,79 moradores, né? Todos eles são maiores do que a média do estado de Santa Catarina, né? E a frota ciclística? Não existe levantamento, né? Existe uma estimativa da frota nacional entre 70 e 80 milhões, fazendo uma regra de 3, a gente imagina que existem entre 35 e 40 mil bicicletas em Balneário, entre 20 e 30 e 25 mil em Camboriú, né? E é o que está nesse livro que eu apontei agora há pouco. Mas saiu do forno nesta semana, tivemos acesso a uma pesquisa, depois eu queria botar a capa dela ali, uma pesquisa realizada pelo Odesc, da qual eu participei, o Fabiano também participou como coletor de campo durante um tempo, né? Coordenada pela professora de Joinville, né? E eu não tive tempo de explorar todos os dados, e o que eu consegui fazer um print screen, copiar e colar em alguma coisa meio às pressas nessa madrugada que eu passei em claro, né? 30%, assim, aqui esses entrevistados foram entrevistados ciclistas, entrevistados usuários de transporte coletivo e entrevistados também motoristas, né? Então 30% deles disseram que suas famílias não possuíam uma bicicleta em casa, e 54% afirma que possuem de uma ou duas bicicletas, sendo uma média de 1,3 bicicletas por família. Se tiverem uma média de 3, 4 pessoas por família, né, mais ou menos vai chegar nesse número, né, da frota de bicicletas de Balneário Camboriú e Camboriú, né? Infraestrutura instalada, vocês viram aqui hoje de manhã um mapa que o senhor Yuri Pavone, secretário da Planejamento Urbano de Balneário, nos apresentou, né? Ele apresentou o mapa e eu tive o cuidado de pegar aquele mapa, tirar lá do PDF e coloquei ele todo no Google Maps para dar inclusive tabelas e distâncias e etc e tal, né? Aqui não estão separados por ciclovias e ciclofaixas por cores, né? A cor dela é apenas para diferenciar uma da outra e tempos de execução também, né? Nós temos hoje instalados 17.195 metros de ciclovias e ciclofaixas de Balneário Camboriú, que dá 15,45. O mapa que ele apresentou para nós hoje de manhã é este daqui, né? Já colocado para o Google Maps. Embora eu tenha falado que ainda falta construir 75 quilômetros naquele mapa, né? Pelas minhas contas, medindo cada uma dessas aqui, colocando lá no Excel, etc e tal, 83.870 metros de ciclovias planejadas para serem construídas ainda dessa administração, né? O que significa 75,34 centímetros por habitante, levando, se isso ocorrer, né? Daí agora juntando, aqui é juntando daí os dois mapas, instaladas, projetadas, instaladas e projetadas, elevando para 101 quilômetros de vias ciclísticas como infraestrutura instalada nessa próxima gestão, elevando então aí para 90,78 centímetros por habitante, o que chega, Miranda, exatamente ali na borda do que é a Holanda, cidades alemãs principais, né, nesse quesito, né? Então, né, temos isso aí acontecendo. Aqui. Bem, esse aqui é o mapa das projetadas que eu coloquei, acrescentando então o que não apareceu no mapa anterior, ainda o projeto de construir apenas para marcar, né, que está lá escrito e não podemos dizer que não existe, né? Provavelmente deve ser o ciclofaixa, mas nessa via que chama de Enterprise, tem 12 quilômetros, né, ligando algumas praias ainda um pouco agrestes aqui da nossa cidade, né? De Camboriú a situação é um pouco diferente, né? Hoje eu até não tive
oportunidade de conversar, perguntar para o secretário, mas ele apresentou algumas vias ciclísticas instaladas ali que eu não sei, a não ser que tenha sido feita no mês passado, no mês retrasado, mas eu não tenho recordação dela. Então, o que nós temos aí é essa quantidade de... onde é que está? Acho que eu voltei, né, gente? Eu estou em Balneário ainda. Você está em Camboriú. Isso é o efeito da noite clara, né? Aqui é outra tabela que vocês podem ver com calma, onde eu pego a extensão média de cada uma, a largura de cada uma, com largura média. Então são alguns dados até para demonstrar que existe de qualidade, né? Por exemplo, a largura média das vias ciclísticas aqui em Balneário Camboriú é de 1,95. Nós temos vias aqui com 1,5 m, né? Mão dupla, né? Que são pouco seguras, né? Aqui então já Camboriú, né? Com a extensão que nós chegamos a 2.410 metros, né? E no mapa estaria aqui, né? Para quem não conhece a cidade de Camboriú, né? Aqui é o Monte Alegre, né? Ali é Balneário Camboriú ainda, né? Mas então Camboriú eu vou circular agora para vocês. Aqui, daí vem mais para cá assim um pouquinho, embora que assim é mais assim um ruralzinho, né? E aqui assim, certo? Então aqui está Camboriú. Então em Camboriú nós temos aqui essas duas que ele falou ali no bairro de Santa Regina, que são duas de um condomínio, né? E a Santa Catarina, né? Que aqui nós tivemos até acho que não tem ninguém mesmo aqui da Prefeitura de Camboriú para conversar sobre isso, né? Mas aqui a Avenida Santa Catarina, o município considera que ela continua até na ponte, mas nós não nos sentimos à vontade para assinar embaixo disso, né? Porque não é nem uma ciclofaixa, nem uma ciclovia, né? Não tem sinalização, está sempre cheio de carro, não tem um tachão, não tem nada, então, né, não nos sentimos confortáveis de colocar, né? Então, porque 12 mil metros, está mal digitado isso aí, né? Na verdade são 2.400 metros de vias ciclísticas, 3,68 por habitante, né? Essa mesma pesquisa da mesma professora, né, entrevistou alguns, aliás, fez contagem de veículos nas vias públicas, né? Depois vocês podem ver com calma também, naqueles horários lá, em 10 vias públicas das duas cidades, né? Chegando aqui por final, né, numa contagem, né, contando carros, motos e bicicletas, né? 10% eram bicicletas, 27% eram motos, 62% eram automóveis, né? Aqui não estão computados ônibus, então, né, não é possível a gente computar, por exemplo, porque um ônibus carrega mais pessoas, então isso aqui não significa exatamente a quantidade de pessoas, de seres humanos circulando numa via, é apenas de veículos, né? Muito embora, né, aí a média do carro é 1,3, 1,4, mas se bobear aqui em Balneário Camboriú até, né, anda mais gente em moto na média do que em Balneário, por conta dos mototáxis e muitas pessoas que vão levando caronas, né? Alguns outros dados, esse eu vou ler rapidamente para a gente ir adiante, né? Quem está contando meu tempo? Ninguém? Faz 20 minutos. Eu tenho 20 minutos, né? 53,8% dos entrevistados, né, das 4 modalidades entrevistadas, acham que o transporte particular é priorizado quanto aos investimentos públicos. Aliás, esta pergunta fui eu que coloquei nesse formulário, né? Fomos as pessoas e perguntamos: você acha que o poder público investe principalmente em quê? Está lá, o povo não é tão bobo assim, né? Mais da metade acha que o governo investe em quem tem carro, né? E isso é perceptível por ciclistas, por motoristas e por transporte por ônibus, né? 72% dos entrevistados afirmam que usariam mais bicicletas se houvesse melhoria da infraestrutura. É isso que a gente chama de demanda reprimida. Demanda reprimida significa que existem muitas pessoas na sociedade, na cidade, que gostariam e até necessitariam andar de bicicleta e só não o fazem porque não se sentem seguras ou confortáveis para tanto, né? Eu acho que a gente pode até agregar aí algum tipo de pressão social, a questão a bicicleta tem que ser associada com um veículo de pessoas de baixa renda, né? Mas principalmente pela questão da segurança. É meu couro, são meus ossos, né, que estão a risco, né? Eu acho que é conformismo, né? Conformismo também, né? Sim, também, né?
ou seja, as pessoas mesmo assim, a situação não é tão grave, né? Não morre gente todo dia, né? Então, às vezes é utilizado, né? Eu acho que o Gil tem razão, né? Como até uma desculpa, né? Eu não vou porque não tem, né? Assim, e essa desculpa também vale, né? Porque eu não vou mais de ônibus porque o ônibus é ruim, né? Entretanto, a população não cumpre o seu dever, que ele não acha que é dever, né? De participar democraticamente, de fazer aquilo que os nossos representantes eleitos e indicados dizem: nós funcionamos por pressão. Se vocês não nos pressionarem, nós vamos governar para quem nos pressiona mais, né? E vocês conhecem a história do Brasil, né? Porque as pessoas acham que elas, votando em 15 de novembro e pagando os impostos, elas cumprem todos os seus deveres, que nada mais precisa fazer a não ser cobrar os seus direitos, né? Entretanto, né, não é assim que pensa algumas nações que já conquistaram os seus direitos na bata da luta, né? Assim, 48% dos entrevistados, ou seja, mais da metade, quase a metade dos entrevistados, fazem percursos de até 5 quilômetros. Esse dado aqui é fundamental para a gente entender, né? 75% dos entrevistados afirmam que usariam essa repetição, está errado, né? 58% acham que transporte particular, poxa, por que está aí? Colado, né? Dos usuários de bicicleta, a maioria usa por economia, né? E a maioria dos ciclistas não utiliza outro meio de transporte. 54% dos motoristas de automóvel afirmam que a escolha é pela facilidade. Isso quer dizer o quê? Claro que é fácil. Quanto mais carro na rua, mais elas alargam a rua para a gente. Quanto mais carro na rua, mais ponte, viaduto, via expressa, semáforo, né? Os nossos colegas da Guarda Municipal debaixo de sol a sol para desentupir o tráfego. É claro que é fácil, né? Então, as pessoas acabam optando por isso, justamente porque a vida do automóvel é fácil, né? Ou pelo menos, né, a percepção social de que o poder público busca sempre facilitar a vida do proprietário do automóvel. 72% dos usuários do transporte coletivo afirmam que é a única opção. Provavelmente aqui são pessoas de baixa renda que moram em distâncias grandes, não tem carro, não tem moto, né? E né, não tem condições ou disposição para andar de bicicleta também. Eu acho que eu vou pular tudo isso, né? Então, deixa eu ver o que é. Aqui a avaliação da infraestrutura, né? Também foi perguntado, nesse caso aqui, eu acho que é só para ciclistas, né? Como eu falei. Essa pesquisa aqui vai estar disponível no site da CBC em até uma semana. Então, me dê uma semana, daqui a uma semana vocês podem procurar lá em algum link e vai estar escrito essa pesquisa. A avaliação da infraestrutura, 30%. Tá, 30% diz que o maior problema é a falta de ciclovia, né? 29% acha que é o trânsito perigoso, né, para bicicletas. Sobre a segurança, essa eu vou pular, porque isso foi confuso. 92% a distribuição geográfica foi considerada por 47 ciclistas. Esse está confuso também. Como eu falei, eu fiz uns recortes de cola, gente, desculpem, né? O pavimento das ciclovias é considerado bom por 55%, 49% acham que a largura é estreita, né, corroborando aquela avaliação da tabela anterior, né, e houve comentários sobre a falta de ciclovias e o excesso de buracos, né. Sobre a cobertura de bicicletários, né, 3,5%, a maior parte das pessoas deram nota 3,5%, né, 40% dizem que a conservação dos bicicletários é ruim, né? E 58% dos cidadãos entrevistados, ciclistas entrevistados, dizem que os motoristas não respeitam o espaço das ciclovias e ciclofaixas. Em Camboriú, nível de escolaridade, enfim, aqui um item um pouco mais de perfil, né? Demonstrando que realmente quem anda de bicicleta tem menor renda e menor escolaridade, né? O que também já por si significa que mais investimento em infraestrutura cicloviária significa a elevação da inclusão social dessas famílias. Né? Aqui é um outro desenho, né? 50% das pessoas fazem deslocamento de até
5,5 quilômetros, né? Eu fiz esses desenhos aqui, né? Aqui vocês vão poder ver todo o Balneário Camboriú, exceto aqui tem a Praia dos Amores, né? Atravessando o Morro da Rainha, né? Mas lá está a Barra, né? Que atravessa de ponte. Aqui está Nova Esperança, em Balneário, só está de fora lá aquela Interpraias. E Camboriú está toda também, Monte Alegre aqui, né? Aqui é Camboriú, daí faltou um pedacinho aqui de Santa Regina, e daqui entra um pouquinho aqui, é para o Cedro, aquele lugar aqui, né, gente? O nome daquele bairro ali, onde vai lá sai pela Nova Esperança. Enfim, gente, né? Da Nova Esperança até o centro de Balneário Camboriú, 5,5 quilômetros. De uma ponta da praia até outra, são 6 quilômetros, até o centro, 3,5. Né? Veja só, lá do cantinho da Vila Real até o extremo norte, né, do município, né, 6 quilômetros. Do centro de Balneário Camboriú até passando do centro de Camboriú, porque o centro de Camboriú é aqui, são 6,5. Cruza a cidade inteira de Camboriú com não mais do que 4 quilômetros. Quanto tempo, mesmo as pessoas mais despreparadas, acham que se gasta para andar 4 quilômetros de bicicleta? Que justificaria você ter a necessidade de comprar uma moto, pagar uma moto, comprar um carro, pagar um carro, ter garagem, né? E dizer que aquele imposto que a gente paga tem que dar conta de abrir toda essa infraestrutura, né? Então essa aqui é a demonstração do aspecto, né, da facilidade geográfica das nossas cidades, né? E, né, aqui tem um tantinho de morro, no Monte Alegre, aqui uma encostinha de leve, né, no canto do bairro das Nações, e deu, não tem mais nada, né? Agora, o aspecto principal disso aqui é que Balneário Camboriú não tem pesquisa, ela não sabe quantas pessoas que vêm daqui, por exemplo, daqui para aqui por dia, não sabe quantas pessoas que vêm daqui até aqui, certo? Porque não existe pesquisa, não existe planejamento do transporte coletivo, nem de abertura de vias e nem de criação de infraestrutura cicloviária baseada na demanda, né? Então, uma pesquisa rápida e simples, talvez nem precisasse se fazer uma pesquisa completa aqui pelo destino, já nos diria que era melhor construir um corredor de ônibus nesse lugar, ou que um elo de ciclovia assim facilitaria a vida e poderia resolver o problema do tráfego, simplesmente, né, despressionando as vias públicas com os carros. Então, por que a gente acha que isso acontece? Porque, né, de uma certa forma, e de novo, não é privilégio de Camboriú nem de Balneário Camboriú, é da nossa experiência que a gente tem da política e da administração e do planejamento do Brasil como um todo. Tem alguns melhores, outros piores, mas essa é a visão dominante, né? Nós não temos a visão das inter-relações da mobilidade urbana. A mobilidade urbana só agora começa a ser questão política e sociológica, né? Como fala o anterior, né? Até bem pouco tempo, mobilidade urbana era questão de engenheiro de trânsito, de engenheiro civil, né? Ou de arquiteto, quando muito, que ainda é um tipo de ciência aplicada, né? Que tem um pouco de humanismo, né? Mais integrado, né? Mas por que para a mobilidade urbana não se pensa em meio ambiente, né? Ou não se leva em consideração? Mas a primeira coisa, como eu já ouvi na rádio, é que tem que jogar pedras no IBAMA, porque não está permitindo abrir uma ponte ou um viaduto em tal lugar, né? Ouvi essa expressão na rádio, né? Então, o primeiro embate, sempre a primeira coisa que todo mundo quer eliminar são os bichinhos e as árvores, né? E o meio ambiente é sempre considerado um entrave, né? Enfim, a questão da equidade social, a questão do dinheiro público, a questão de política, participação, saúde, educação, tudo isso está envolvido com a mobilidade urbana. É interessante ouvir que o presidente na Assembleia da Comissão de Transportes, ele falou o seguinte: as pererecas do Morro do Cavalo que impedem o progresso. Exatamente essas palavras, o presidente de Transportes da nossa querida Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O então candidato a prefeito de Florianópolis, senhor Dário Berger, falou que não vão ser alguns caranguejos que vão impedir de duplicar a Avenida das Rendeiras na Lagoa da Conceição. Enfim, esses são marcos basilares, né? Tem a questão da acessibilidade, né? Que não é levada em consideração, e daí ela costura não só o ciclismo, mas também a questão das pessoas com restrição de mobilidade e jovens e crianças
né, sobretudo, né, nessa questão, assim, acessibilidade tem até um conceito, e tem pessoas que querem, ao invés de falar em mobilidade, querem passar a usar somente acessibilidade, mas é uma questão mais complexa, né? De qualquer forma, acessibilidade não diz respeito apenas ao ir e vir, né, mas acessar um simples orelhão, um telefone público, né, a ter acesso à informação. Isso é pensar a sociedade para que todas as pessoas tenham acesso àquilo que é construído socialmente pela nossa história, né, de maneira igualitária, independente das suas restrições, né, e não para o homem padrão, né. Tem a questão da responsabilidade jurídica, né, que também não é cumprida, tem lei que chega, né, o trânsito, né, é um dever de todos, aliás, é um direito de todos, dever dos órgãos públicos, né, só isso já seria suficiente para processar todos os últimos governantes, pelo menos desde a publicação do CTV, né, que os órgãos e entidades de trânsito respondem por danos causados aos cidadãos em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Me diga, se ficaria alguém fora da cadeia se fosse aplicado esse parágrafo, né? Enfim, estou exagerando um pouco, né? A gente rir, né? Mas é apenas para demonstrar que realmente é tenor, né? Nós não precisamos de mais lei. Não quer dizer que as coisas não precisam ser reguladas, né? Mas nós chegamos num ponto tal que poderíamos parar aqui, estancar aqui, vamos aplicar as leis existentes e consertar o mundo só com base nas leis, né? Então, daí depois a gente vê o que sobra, o que a gente pode riscar, né? Aqui, tal, aquele parágrafozinho que a gente sempre gosta de falar também, né? Que daí aqui afeta, né? Basicamente aos usuários do trânsito, né? Ou seja, motoristas, ciclistas, pedestres, motociclistas, né? Que em ordem decrescente os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres, né? Na questão da equidade social, esses são dados da NTP, algum deles eu captei de palestra da NTP, tem um deles que até em espanhol aí, porque eu capturei lá numa palestra que eu assisti em Bogotá, falar em Bogotá aqui algumas vezes, eu tive a felicidade de conhecer essas experiências, né? As subvenções públicas anuais para aquisição e operação de automóveis são 7 vezes superiores à do transporte público, que faz 32% dos deslocamentos. Famílias com renda acima de R$ 2.100 usam 8,6 vezes mais o espaço público do que as famílias que ganham até 2 salários mínimos. É disso que nós estamos falando. Que não investir em transporte público de qualidade, não investir para que uma criança possa cometer o ato simples, fundamental, de ir para a escola de bicicleta, ele já sendo um marmanjo de 10 anos, e ele não pode fazer isso, porque ele pode correr o risco de ser atropelado, e esse risco é sério, né? Porque você deixou chegar nessa situação, né? 20% do custo de um carro é pago pelo seu proprietário. O restante, os efeitos colaterais da poluição, da perda de tempo no trânsito, os acidentes, as obras rodoviárias, são pagos por toda a sociedade. O motorista, né, bate a mão no peito e diz que o meu IPVA não é utilizado, né? Mas o IPVA não paga todo o dano colateral, todo o efeito colateral que os automóveis provocam, né? Enfim, os automóveis chegam a ocupar até 50% do espaço urbano, aqui considerando todos os postos de gasolina, todas as oficinas, todos os estacionamentos em via pública, estacionamentos privados e tal, né? Então, espaço urbano, espaço de quem mora na cidade e paga seus impostos, né? Aí é um gráfico, né, só para demonstrar as frases anteriores, né? Não vou me deter nele, já foi exposto até pelos secretários de manhã, aliás, né? Tem um link que eu posso fornecer para vocês. Eu devo ter umas 15 fotos dessas de outras cidades do mundo, né, nas suas variantes. Já propus fazer lá em Florianópolis, a gente quase fez. Quem sabe um dia a gente poderia propor de fazer uma aqui em Balneário Camboriú, né? Olha ali aquele cartazinho, que bonito, reproduzido, é o mesmo, né? Coisa bonita, quando a gente não precisa nem saber ler, né? Porque é evidente, né? E aqui a questão de que o número de pessoas que circulam por hora no espaço de 3,5 metros, que é uma faixa de rodovia, né? de rua, né?
Ou seja, em condições normais, apenas 2.000 pessoas conseguem passar numa abertura de 2,5 metros. Você abre uma porteira e bota carro a passar ali, só passam 2.000 pessoas. Mas nessa mesma porteira são capazes de passar até 14.000 pessoas se elas estiverem de bicicleta. Né? E isso, né, nem o André, nem o Miranda, né, essa já é uma pesquisa de 91, toda palestra que a gente vai em todo lugar do mundo, né, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, que eu não fui ainda, mas na Europa eu já vi isso, né, todo mundo diz isso aqui, não precisa mais comprovar. Aliás, não precisa nem fazer pesquisa, porque isso é óbvio, né? E aqui, esse é o gráfico que devia estar junto com aquele desenho que eu fiz dos quilômetros lá, do centro de Balneário até o centro de Camboriú. São 6 quilômetros, né? Esse gráfico também é bastante utilizado da Comissão Europeia e ele demonstra que, em condições normais, né, a bicicleta que está aqui em vermelho, né, numa distância de até 8 quilômetros, né, ela tem a mesma tempo de deslocamento do que o carro, né, e ela é até mais eficiente do que o ônibus e do que o trem, porque tem incluído o tempo de transbordo, de espera, de alcance dos pontos, etc. e tal, né? Porque para sair de bicicleta, a bicicleta e o pedestre têm a facilidade da porta a porta. Eu estaciono a bicicleta na porta do meu lugar, eu desço, tiro o cadeado, monto em cima, já estou nela. E o carro você ainda tem que procurar, tem que ir lá no estacionamento, tem que conseguir sair, etc. e tal, né? Aqui são os desafios intermodais, que nós já fizemos 4, 2 em Balneário e 2 de Balneário até Camboriú, né, demonstrando que, aí precisaria um pouquinho mais de tempo para explicar como é que a gente chegou nisso que a gente chama de índice de eficiência, né, que a bicicleta, mas daí considerando o tempo de deslocamento, velocidade média, consumo de energia, emissão de poluentes, custo financeiro, e ainda tem um quesito que é a avaliação subjetiva dos participantes desse desafio, né, a bicicleta ainda é o veículo mais eficiente, né? E tem a questão da segurança, né, que a falta de investimentos, um investimento ideológico, né, no glamour e no status do carro, né, contínua e ainda persistente e sem nada de verificar que essa situação vai mudar, né, da impunidade para não acidentes de trânsito, mas para os crimes de trânsito, porque muito provavelmente também, sem precisar fazer pesquisa, talvez 90% dos acidentes não são acidentes. Acidente é quando fura um pneu, né, ou quando cai uma árvore em cima, isso é acidente, é imprevisível. Agora, uma pessoa andando bêbada a 90 km por hora numa avenida e atropela 8 no ponto de ônibus, não pode ser chamado de acidente, né? Estou pegando um exemplo extremado, né? Não precisamos chegar lá, né, matar uma pessoa ou atropelar uma pessoa em cima de uma faixa de trânsito, mesmo que não a mate, né, já configura um crime de trânsito, né? Então aí entra essa questão também da velocidade, né? Esse gráfico também é antigo e na verdade aqui eu juntei 3, quer dizer que aqui é a velocidade de 0, né, de 10 km por hora, por exemplo, até 90 km por hora, e aqui é a percentagem de mortes. Aqui quer dizer que, por exemplo, quando um veículo está a 40 km por hora e atropela uma pessoa, até 20% delas morrem. Quando um veículo está a 30% por hora, 30 km por hora e atropela uma pessoa, pelo menos 30% delas morrem. 40, 30, certo? Isso. Então vamos lá no final, quer dizer que um veículo, quando está a 80 km por hora e atropela uma pessoa, 80% delas morrem. Esta é a comprovação, né, baseada em pesquisa, de que é necessário diminuir a velocidade das nossas vias. Dá licença. Sorte de quem morre, porque há uma faixa grande aí que o cara fica aleijado, fica tetraplégico, ele passa a ter lesões permanentes, e esse número, infelizmente, nunca foi levantado de forma adequada. E o Brasil é muito pobre, né? Aqui o Antenor, que além de tudo é perito criminal especializado no trânsito, né? Então ele é esse cara que sabe todos os índices de quantas pessoas que morrem, etc e tal, mas ele sabe mais por experiência, porque não existe um cadastro único no Brasil. Nós não temos hoje como chegar em qualquer lugar. Nós estamos falando de 2013, internet, né? Que o Obama espiou no e-mail de todo mundo aqui, mas nós não somos capazes de ir num lugar e dizer que por ano morrem tantos ciclistas no trânsito, porque não existe nenhuma rubrica, não existe uma coisa.
Alguns estados, alguns municípios até têm, mas não tem nada integrado. A gente não sabe hoje qual é o percentual de mortes em relação a ciclistas. Às vezes o ciclista é computado como pedestre e vice-versa, né? 5 bilhões por ano, né, é o custo dos acidentes de trânsito nas áreas urbanas, né? Esse aqui é dado do IPEA, né? E aqui demonstrando que as cidades mundiais onde o uso de bicicleta é maior, menor é a quantidade de acidentes fatais. Quanto mais pessoas andando a pé e de bicicleta e de ônibus, menos pessoas morrem. Ponto. Vamos embora. Né? E daí a gente não pode protestar com isso tudo, né? Não é à toa que esses protestos estão sendo chamados aí, cunhados de as jornadas de junho. O gigante que acordou, foi no banheiro, tomou água, fez xixi, voltou a dormir, né? Não é à toa que o gigante acordou justamente na questão da mobilidade urbana. Porque a mobilidade urbana hoje no Brasil é o maior fator de insatisfação diária. É mais do que a saúde. Porque, né, excetuando, é claro, pessoas que têm doenças crônicas ou que têm algum problema grave, etc. e tal, ou recorrente, né? Mas nós, todos nós, cidadãos médios, às vezes tem dor de dente, às vezes tem dor no fígado, às vezes desquartado, não sei o quê. Mas o trânsito não, gente, é todo dia. Você acorda de manhã, vai pegar o ônibus, passa raiva. Você volta de tarde, está de carro, está de moto, passa raiva, né? E paga muito por esse serviço ruim para andar de ônibus, paga com a própria pele, se arriscando muitas vezes, né? Então não é à toa que esses protestos nasceram e ainda é onde perduram algumas manifestações, né? É na questão da mobilidade urbana, né? Lá em Florianópolis, o Fabiano pode dizer, nessa semana fizeram lá como é que deram o nome? Tem um nome fake, a gente não pode falar no microfone, mas jogaram fezes na porta da prefeitura, né, por causa da questão da licitação do transporte coletivo. Para denunciar a cagada, né? Esse é um termo, né, pejorativo em relação a outros. Em relação aos políticos fazem, não é um bonitinho. Eles chamam, nós estamos fazendo por decreto melhorando a nossa situação. Vamos lá. Cagada. É cagada, é isso aí. Então, enfim, ninguém suporta mais isso, né? Então, para resgatar o tempo, como é que está? Já era, foi. Já foi embora. Já foi. 45. O que a gente tem que fazer? Né? Em qual cidade a gente quer viver? Né? Essa aqui é a carta que a gente entregou para os candidatos a prefeito de Camboriú e de Balneário Camboriú, que seria uma carta de compromisso com a mobilidade sustentável, né? Bem divulgada, em imprensa, entregue com o protocolo, etc. e tal. Nenhum candidato assinou, né, colocando aquelas questões básicas, começando sempre com conceder prioridade nas políticas públicas relativas à mobilidade urbana, ao transporte coletivo, às formas de mobilidade não motorizada e a integração entre elas. Dessa forma, favorecendo a humanização do espaço público e a democratização do acesso à cidade. Este é o número 1 e podemos dizer que todos os demais são uma consequência, né? Cidade para as pessoas, é isso que a gente quer, né? A questão viária de compartilhamento, né? Acalmamento do trânsito, né? Essa de baixo, inclusive, é de Balneário Camboriú, essa é uma cidade europeia, né? Aqui estão as chicanes, né? Também são uma alternativa de acalmar o trânsito, faz com que o motorista tenha que diminuir a velocidade por conta da questão das curvas, né? As zonas 30, né, que são ruas acalmadas, onde se pode caminhar, pedalar, os pedestres e ciclistas têm prioridade, não precisa de ciclovia, não precisa nem de placa para bicicleta, porque uma placa basta. Aqui andamos a 30 km por hora. Tem outro gráfico aqui que falta, também que é muito importante, que mostra que quanto maior a velocidade dos automóveis, menor é a faixa de visão. Quando a gente está andando 80 km por hora, a gente está conseguindo ver esta faixa de visão. Quando a gente está trafegando a 30 km por hora, a nossa faixa aumenta, a gente consegue ver mais largamente. Se você ainda considerar que, além de tudo, você está mais rápido, né, as chances são muito maiores, né? Programas educacionais continuados, ao invés de campanhas esporádicas, porque por mais valor que tenha, nós temos ali um panfleto, fizemos no Educa Blitz, participamos, etc e tal, né? Mas a gente sabe que o resultado vai ser muito pouco.
Isso aqui na Holanda, né, as crianças com 7 anos de idade, elas tiram uma carteira de motorista mirim, né? E não é, como eu já ouvi na rádio, o secretário de transporte de São José, ao inaugurar uma dessas pistas aí, dizendo que é importante nós educarmos os motoristas de manhã, Miranda, ele falou, né? Então, enfim, nós precisamos de campanhas, de projetos educacionais continuados na escola, ou seja, uma vez por mês com palestra, etc. e tal, durante 30 anos. Né? Não é um panfleto que a gente ainda vai lá e bota um logo de patrocínio da padaria, de não sei o que mais serve às vezes para beneficiar o patrocinador do que melhorar o trânsito mesmo. Né? Um minuto. Nada como ser casado com a organizadora. Fiscalização e punição, está aqui os colegas, né? O representante da Guarda Municipal. Se não houver fiscalização, né, e punição, as pessoas acabam tendo os mesmos hábitos no trânsito. Né? Aqui em Balneário, aqui em Camboriú, é cada vez mais frequente, em todos os lugares, né? Mas cada vez dá mais raiva de ver isso, que o sinal é uma coisa que começa a ser decorativa, né? Porque todo mundo passa um segundo depois do vermelho fechar, e sai um segundo antes do verde abrir, quando muito. Bicicletários públicos incentivados, incentivados. Eu queria falar em integração intermodal, né? Eu queria falar também em adequados, né? Mas enfim, bicicleta que preste, para botar junto com ônibus, né? Infraestrutura de qualidade inquestionável, né? Não uma ciclovia que sempre vai ter um defeito, e que daí o ciclista não quer andar por ela, e daí ele acaba sendo culpado por conta disso. Né? Aqui tem a tabela, essa aqui significa que é uma tabela de Miranda, eu fiz uma média, né? O custo médio de uma ciclofaixa é de R$80 mil por quilômetro, de uma ciclovia R$194 mil por quilômetro. Isso já está atrasado já há uns 4 anos, né? Esse teu artigo, joga mais uns 10-15% aqui, fazendo contas grosseiras. Significa que se eu vou construir um elevado, eu posso querer construir 250 metros de uma nova estrutura urbana na cidade, ou eu posso construir 40 quilômetros. É uma escolha que a sociedade está permitindo fazer. Né? Isso aqui custa 6 milhões, pelo menos, né, Miranda? Geralmente é mais, né? Miranda arquiteto. Né? O que vocês preferem? 0,25 quilômetros numa cidade, ou vocês preferem 40 quilômetros? Participação social, né? E não significa apenas dizer que as pessoas não vão porque não querem, né? Porque são séculos e séculos de dominação, de desincentivo à prática da democracia, né? Então nós temos o Conselho de Trânsito, não pude perguntar para o secretário de Camboriú, né? Que disse que foi reativado, né? Mas o de Balneário Camboriú está desativado, né? O de Camboriú se foi ativado, né? Gostaria de saber por que representantes ciclistas, né, não se fazem presentes. Nós já requisitamos oficialmente para a prefeitura uma vaga aqui, né, e para os cadeirantes aqui, que também não tem, só tem empresários e não que os empresários não queiram vir na cidade, né, mas enfim, cadê a sociedade? Né? Isso aqui é uma repetição, né? Pesquisa e monitoramento, já falei disso, não existe, né? Praticamente o planejamento é feito às cegas. Né? Integração da gestão pública, seja intermunicipal e seja das pastas, né, da obra de educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, Seguridade, Trânsito, tudo isso está envolvido. Né? E políticas de Estado, né, onde a gente vai desenvolver metas, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tem coisas que nós só podemos ter daqui a 30 anos, mas tem coisas que já passou, que é para ontem e que é possível fazer em uma semana, sem abrir licitação, sem nada, etc. Né? E, né, trabalhando na perspectiva de metas, né? Eu não tenho essa, mais consegui, mas foi também uma palestra que alguém me falou que a cidade, se não me engano, de Portland, nos Estados Unidos, estabeleceu como meta o aumento, a meta da prefeitura era, ou aliás das políticas continuadas, 1% de aumento de usuários da bicicleta por ano. Esta é a meta. Tudo o resto deriva disso. A infraestrutura, a educação, o planejamento, a fiscalização. A cada ano a gente quer 1% a mais. Né? É isso aqui que deveria ser feito, né, por Balneário, por Camboriú e por todas as demais cidades. E provavelmente deve ser nesse estilo que governa as cidades que têm mais sucesso, e isso muda fora. Muito obrigado.
Ufa. Pode ir para cá. Bom, gente, então, como o André tinha encaminhado anteriormente, a proposta de agora, dessa tarde, que a gente, pós-café, né, dar uma pausinha, tomar um café, dar uma conversada ali fora, para a gente voltar e fazer, então, os nossos encaminhamentos. Podemos fazer encaminhamentos, tomar café e estamos pensados sobre os melhores. Fica a proposta. Então, Miranda quer fazer algumas colocações antes. André, eu, dentro da sua provocação, claro que eu não tenho nenhuma autoridade ou até direito de comentar qualquer coisa sobre Balneário Camboriú e Camboriú, o que eu não conheço, né? Muito frágil ainda os meus conhecimentos sobre as duas cidades. Um pouquinho mais de Balneário, mas ainda é frágil. Mas algumas reflexões são importantes. Uma delas é que a gente já cunhou um documento há muito tempo atrás, falando de, ao invés de brigarmos pelo direito de ir e vir, criar o direito de não precisar ir para não precisar voltar. Esse aqui é importante. Né? Ou seja, esse direito de não precisar ir para não precisar voltar é aproximar, né, o uso do solo ou a razão da viagem, depende de pesquisa, dos locais de onde as pessoas estão assentadas. A Rua da Cidadania, por exemplo, que lá em Curitiba, e o projeto Saci em Florianópolis, né, ele tem um pouco dessa característica de não precisar ir para não precisar voltar. As coisas são resolvidas próximo da casa onde o indivíduo reside. E a bicicleta, eu tenho que explicar que a bicicleta pode cumprir esse precisar ir pouquinho, né? Tem que fazer campanha, né? Outra reflexão que eu faço é assim, ó. Eu fiquei imaginando aqui, se deveríamos ter uma ação barata para aumentar o uso da bicicleta, não sei qual, ou deveríamos insistir na melhoria das infraestruturas existentes e qualificar um pouquinho mais elas para elas se tornarem visíveis, ou ainda fazer um grande projeto que poderia mudar a imagem da bicicleta para os dois municípios. O que eu estou imaginando? Eu lembrei aqui o caso de Londres. Londres está construindo uma ciclovia de 24,5 quilômetros que vai atravessar toda Londres, com 3 quilômetros de largura, e é uma grande infraestrutura. Então, eu fiquei imaginando, ao invés de estar lá, Balneário Camboriú com sua vidinha própria, Camboriú com a sua vidinha aqui própria, um vai fazer aqui 12 quilômetros, o outro quer fazer 60 quilômetros. Talvez não seja o caso de fazer uma parceria juntos e fazer um plano para o Estado para fazer uma infraestrutura efetiva de qualidade, unindo os dois municípios, desde um ponto central até o outro, aproveitando um pouco o gancho que você colocou. Bem, terceiro ponto é a questão, volto a insistir, em você ter um estudo para acalmar vias e cruzamentos. Nós fomos até o centro de Camboriú e voltamos e vimos que ali, quando eu falei ontem, e não ter meio fio, né, em alguns cruzamentos, que é a bengala do motorista, e também falou, o Antenor hoje de manhã mostrou o caso de uma cidade que efetivamente pratica, né, o share space, que é, quer dizer, um espaço acalmado e completamente compartilhado com todos. Aí a gente tem, aqui não tem o meio fio, aqui a gente tem um guarda-reio nas interseções. Quer dizer, pior ainda, né? Ou seja, que mostra efetivamente a prioridade total para os veículos motorizados. Então ali está na contramão e totalmente oposto àquilo que a gente está preconizando. Então, essa pode ser aquilo ali é uma ação curta e rápida, de você pegar e destruir aquilo ali e colocar um taxãozinho e melhorar as condições para chegar naquela condição do engenheiro lá naquela cidade que o Antenor mostrou.
Por fim, eu queria colocar assim, antes, porém, Curitiba está com a meta de a gente chegar, aumentar em mais 2% nos próximos 3 anos a mobilidade. Essa é a meta também para nós principal, e que a partir dela todo o restante vem a reboque, né? Nós temos 2% de mobilidade em toda a cidade por bicicleta, a gente quer chegar a 4%, né? Daqui a 3 anos, ao final de mais 3 anos e 2 meses, né? E a gente vai fazer pesquisa para isso, né? E, por fim mesmo, a questão da escola de bicicleta. A escola de bicicleta é uma outra proposta que a gente está querendo emplacar em Curitiba, ainda não consegui emplacar dentro do governo. Ao invés do indivíduo ter uma escolinha de bicicleta e todo mundo sair da escola tal, com ônibus escolar, e ir até a escolinha, ou em Balneário, ou em Camboriú, nós temos um ônibus, um caminhão, com um puzzle, ou com um quebra-cabeça, e gaveteiros dentro desse caminhão, e várias bicicletas dentro do caminhão, e na cabine só vão 3 pessoas: o motorista,